O jejum à luz da Bíblia, esse é nosso assunto de hoje. Vamos examinar as Escrituras Sagradas, tanto no Velho como no Novo Testamento, para saber exatamente o que Deus espera do jejum. Sempre nós vamos examinar qualquer assunto que estudamos, sempre na lei mosaica e na lei de Cristo. E é isso que nós vamos fazer, então, também com o jejum. A lei mosaica foi uma lei dada para a nação de Israel, era a constituição da nação. A nação, eles eram escravos no Egito e estavam indo para a terra prometida. Então Deus, no Monte Sinai, ele escreve a constituição da nação de Israel. Segundo a tradição judaica, são 613 mandamentos, compostos de leis civis, militares, religiosas, agrícolas, etc. Então, na lei de mosaica, nós vamos ver então o que Deus espera do jejum. A lei mosaica era uma lei física escrita em pedras. Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Essa era a lei mosaica, escrita em pedras. A lei de Cristo é uma lei escrita no coração. Hebreus 8:10. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Veja o comparativo entre as duas leis. A lei mosaica era uma lei escrita em pedras, uma lei obrigatória, assim como a lei de trânsito. A lei de Cristo não, é uma lei espiritual, ela é escrita na mente e no coração. A pessoa estuda, conhece a lei, se ela aceita, ela põe no coração. Então é uma lei espiritual. A diferença entre as duas leis de Moisés e a lei de Cristo. Veja bem, a diferença entre as leis, a lei física e a lei espiritual. A lei mosaica, em Êxodo 20, versículo 13, então o mandamento é não matarás. Então o pecado era o ato de matar alguém. Na lei de Cristo, em Mateus 5, 21, Jesus já fala assim: eu, porém, vos digo. O próprio Jesus já estava mudando a lei mosaica. Ele diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha a diferença entre realmente as leis. Então, a lei de Cristo, só o desejo, a vontade de matar alguém, de que alguém seja morto por um raio, alguma coisa, isso já é pecado. Mas na lei mosaica, o pecado era matar a pessoa, era o ato. Na lei de Cristo, é o desejo. Na lei de Moisés, o pecado, então, era na carne, físico. Então, o pecado, Êxodo 20, 14, não adulterarás. Então, o ato era cometer o adultério. Na lei de Cristo, a lei espiritual, Jesus diz em Mateus 5, 28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, olha a diferença. Então, o pecado, na lei de Cristo, somente o desejo já adulterou. Na lei mosaica, era o ato. Então, na lei de Cristo, é apenas o desejo, a cobiça. Na lei mosaica, a lei de pedra, física escrita em pedras, Jesus cita ela em Mateus 5,43. Ele fala assim: olha, ouviste que foi dito na lei mosaica: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, na lei, era assim. Mas na lei de Cristo, a lei espiritual, o próprio Senhor Jesus Cristo muda a lei mosaica. Ele fala em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai porque eles vos perseguem. Olha a diferença de leis. A diferença que há, tá? A lei física e a lei espiritual. Então, é com base nisto é que nós vamos estudar sobre o jejum e todos os outros assuntos, sempre baseado na lei. Nunca esquecendo,
A lei de mosaica era a constituição da nação de Israel, uma lei física, mas a lei de Cristo é uma lei espiritual dada a todos os povos, e ela é escrita na mente e no coração. Então, compreendendo o jejum, vamos compreender o jejum na lei física, na lei mosaica. Então, o jejum na lei física. Jejuar significava abster-se de alimento por um certo período de tempo indeterminado, para sentir um sofrimento na carne, como sinal de tristeza, arrependimento e buscar o Senhor. Quando era uma lei física, então o jejum era uma coisa que sentia-se na carne, era físico. Como não podia sentir no coração, então sentia-se o sofrimento na carne, porque era uma lei física. É isso que nós, então, vamos entender. Na lei mosaica, o jejum era associado a várias orientações: a tristezas, confissão de pecados, buscar a Deus, se vestiam de panos de sacos e se cobriam de cinzas. Dessa forma, então, era praticado o jejum. Tinha motivos específicos para praticar, e se praticava dessa forma. Na lei, o jejum estava associado, então, com três coisas. Primeira, tristeza. Juízes capítulo 20 e 26. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde. E perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas, choraram e jejuaram pela morte de seus irmãos na batalha contra a tribo de Benjamim. Esse foi o motivo do jejum, tristeza pela morte de seus irmãos na batalha. 1 Samuel 31:13. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um alvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Choraram e jejuaram 7 dias pela morte de Saul. Então, a tristeza pela morte de Saul, jejuaram durante 7 dias. 2 Samuel 1:12. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Choraram e jejuaram pela morte de Saul e Jonatas, por tristeza pela morte de Saul e Jonatas. 1 Reis 21:27. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Acabe cobriu-se de pano de saco e jejuou por causa da ira de Deus que caíra sobre a sua casa. Você percebe então como era feito o jejum? Por sofrimento de tristezas. E também não era só o abster-se de alimento. Vestia-se pano de saco, um sinal de arrependimento, e se cobria de cinzas. Esse era o jejum, assim, na lei mosaica. Esther 4:3. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em panos de saco e em cinza. Luto, jejum e choro por todos os lugares. Salmo 35:13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. E eu afligia minha alma com jejum, em oração, me reclinava sobre o peito, afligia minha alma com jejum. Neemias 1:4. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Neemias então jejuou por tristeza do povo em Jerusalém, pela cidade estar totalmente destruída. Então eles jejuavam e se vestiam de panos de saco, um sinal de tristeza, de sofrimento, então por algo que aconteceu, ou por morte, ou por destruição, por sofrimento dessa forma. Então era assim que se praticava o jejum. Outro motivo por que a nação de Israel jejuavam era por confissão de pecados. 1 Samuel 7:6. Congregaram em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor.
E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. E disseram: pecamos quando fomos cativos pelos filisteus. Reconheceram o pecado e confessaram através de jejuns. Jonas 3:5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Então os ninivitas proclamaram um jejum por causa dos seus pecados, seu arrependimento, vestiram-se pano de saco e jejuaram. Neemias capítulo 9, 1 e 2. No dia 24 deste mês, ajuntaram os filhos de Israel, com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das suas iniquidades e dos seus pais. Então jejuaram e fizeram confissão de seus pecados. Este era outro motivo, então, por causa da prática do jejum na lei mosaica. Um outro motivo, então, para jejuarem era para buscar o Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Então Josafá, o rei, apregou um jejum a buscar o Senhor, com medo dos inimigos, buscou a presença do Senhor. Esdras 8:21. Então apregou ele um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o Senhor Deus, para pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Então apregou um jejum para pedir um favor de Deus, para ajudar a voltar para Israel quando Judá estava cativo na Babilônia. Então, para buscar o Senhor, eles jejuavam, sentiam na carne esse desejo. Esther 4:16. Vai, ajunta os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Esther pediu para jejuarem, por ela, por ter favor do rei e proteção do povo, e para buscar então esse favor junto a Deus perante o rei. Joel 1:14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Jejum para clamar ao Senhor, ter a atenção de Deus. Esses eram os motivos. Daniel 9:3. Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel jejuou, então, para buscar ao Senhor desta forma. Então, o jejum na lei mosaica era algo, então, que sentia na carne, coisas físicas, por tristezas, por acontecimentos de mortes e sofrimentos, por confissão de pecados, por erros, e por buscar a Deus proteção, e faziam isso em panos de saco e cobriam-se de cinzas. Então, isto era o jejum na lei mosaica. O dia da expiação era o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue de animais para expiar o pecado do povo. E nesse dia, então, era proclamado um jejum por toda a nação. Um dia regular de jejum, então, foi observado pelos judeus todos os anos, que era o dia da expiação. O dia da expiação, Levítico 16:27. Ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. E tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. O dia da expiação era naturalmente associado com aflição, confissão e oração, quando o povo recordava dos pecados que havia cometido durante o ano e oferecia sacrifício pela sua purificação perante o Senhor. Nesse dia, jejuavam e afligiam as suas almas, enquanto o sumo sacerdote intercediam
por eles no Santo dos Santos. Era o dia da expiação que jejuava a nação toda de Israel. No ministério de Jesus Cristo, na sua vida, enquanto estava na terra, nesse tempo os fariseus tinham transformado o jejum em um ritual, em um espetáculo. Jesus adverte desta forma. Em Mateus 6, 16 a 18, ele fala: quando jejuardes, não vos mostreis contristado com os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então os fariseus tinham transformado o jejum em um show, em um espetáculo, para mostrar aos homens que eles estavam jejuando, para impressionar as pessoas e chamar atenção para si. Não era assim que se fazia na lei mosaica. Na lei mosaica se fazia com determinados propósitos. Veja lá, tristeza, arrependimento, buscar o Senhor. Já os fariseus tinham transformado isto em um espetáculo, para chamar a atenção das pessoas. Em Lucas capítulo 5, 33 a 34. Disseram eles, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Jesus disse que com o noivo Jesus presente, não tem mais necessidade de jejuar, porque ele está presente. No Velho Testamento eles jejuavam porque Deus não estava presente por causa do pecado. Deus não podia estar com ele. Mas no Novo Testamento, Jesus está no nosso coração. Então, não tem necessidade de jejuar. Jesus está dizendo aos fariseus que estavam interrogando por este motivo. Voltando para Lucas 5,35. Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então jejuarão. O noivo é Jesus. Ele será tirado do meio dos discípulos pela sua morte violenta. Então, aí os discípulos jejuarão, quer dizer, eles sentirão tristeza. É um sentido figurado, é uma simbologia. Eles vão ter dificuldade, vão ter perseguições pela missão que eles receberam de Cristo. Então, jejuarão, quer dizer, eles sentirão tristeza. O que é jejum? Jejum é tristeza, sofrimento, confissão de pecado, busca de Deus. Então, eles fariam essas coisas. Não que eles estariam se abstendo de alimentos, mas estariam sofrendo, porque jejum era sofrimentos. Isso que ele quer dizer, que jejuarão. Na era cristã, a era da igreja, não temos nenhum mandamento na nova aliança de Jesus Cristo que ordene o jejum, assim como o mandamento da ceia, do batismo, oferta, etc. Não temos nenhum mandamento que orienta sobre o jejum. Temos duas passagens no Novo Testamento, em Atos capítulo 13, 2 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão por nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Essa passagem, então, é para uma obra missionária. A igreja, então, orou e jejuou. A igreja de Antioquia jejuou quando enviaram Paulo e Barnabé, dois dos seus evangelistas, numa longa viagem de pregação. Não temos mais informações bíblicas que, em outras ocasiões, jejuaram para missões. Em Atos 14, 23, quando foram eleger presbíteros na região da Galácia, e promoveram em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. E só nesse caso, na Galácia, jejuaram quando indicaram presbíteros. Nesses casos, não era uma atitude física, mas sim uma forma de preparação para a ocasião. Veja que a igreja, no princípio, ela foi formada inicialmente por judeus. E os judeus tinham essa tradição.
esse costume do que as coisas que queriam fazer, então jejuavam. Então pode ser por esse motivo que fizeram isto, mas não como mandamento. Então, agora, na aliança de Jesus Cristo, se o jejum fosse um mandamento para a igreja, teríamos que vestir de panos de sacos e jogar cinza na cabeça também. Não é só abster-se de alimento. E teríamos que praticar também outras coisas, como circuncisão, está na lei mosaica, dízimos, está na lei mosaica, sábados, sacrifícios de animais, etc. Por que fazer um e não fazer os outros? Então, nós não temos orientação no Novo Testamento sobre jejuns. O jejum de Daniel é uma coisa séria, né? A questão é que usa o jejum de Daniel, que ele fez com o propósito de não se contaminar com as iguarias que o rei havia proposto para comer, para obter algo em troca. O jejum de 21 dias se tornou popular e hoje em dia encontramos várias fórmulas do jejum de Daniel e até na forma de ganhar dinheiro e prosperidade. Mas vamos ver qual é o jejum que agrada a Deus, o jejum que Deus gosta que nós fazemos. Então, o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus. Isaías 59, do 3 ao 7. De que serve jejuar, se com isso não vos importais? Mortificar-nos, se nisso não prestai atenção? É que no dia de vosso jejum, só cuidai de vossos negócios, e oprimis todos os vossos operários. Passai vosso jejum em disputas e altercações, ferindo com o punho o pobre. Não é jejuando assim que farei chegar lá em cima a vossa vez. O jejum que me agrada, porventura, consiste em um homem mortificar-se por um dia, curvar a cabeça como um junco, deitar sobre saco de cinza? Poder chamar isso de em jejum, um dia agradável ao Senhor? Sabeis qual é o jejum que eu aprecio, diz o Senhor Deus. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora os livres e oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com os que têm fome, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos em lugar de desviar-se do seu semelhante. Esse é o jejum que eu aprecio, diz o Deus Todo-Poderoso. Nos dias de hoje, para quem tem o costume de jejuar, não adianta jejuar se sua vida não mudou conforme o Evangelho de Cristo. Se ainda continua no pecado, na mentira, no engano, na prostituição, drogas, desobedecendo a palavra de Deus, como não obedecendo os mandamentos da lei de Cristo, que é partir o pão no primeiro dia de semana, estará simplesmente passando fome à toa, pois o Senhor não tentará por esse ato praticado em vão, de maneira alguma. O que agrada a Deus é obedecer sua palavra. Sacrifícios não agrada a Deus. Então, o jejum que realmente agrada a Deus é aquele feito com um coração sincero, por uma pessoa que teve sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus. E é desta forma, tem ações e comportamento digno da atenção e do cuidado de Deus. Aí Deus se agrada quando lhe obedece. Então, não temos no Novo Testamento nenhuma orientação como mandamento que tem que ser feito sob dízimo, que não tem nenhuma forma de, nenhuma indicação como fazer. Então, isso era da lei mosaica, isso era para a nação de Israel, porque a nação recebeu uma lei física e o jejum é um ato físico. Que Deus nos abençoe e que possamos entender a palavra do Senhor para nossos dias hoje.